Então, eu com 14 anos, eu fui ser menor aprendiz. Aí se fazia um curso no Senai, fui fazer mecânica geral porque era vinculado à Faber-Castell, que é a fábrica de lápis. E aí lá se aprende, você tem que aprender a ler desenho, né? Você tem que entender o desenho, para você entender o desenho você tem que saber desenhar. Então eu aprendi desenho técnico de mecânica. Aí quando acabou o estágio, eu saí, fui para uma empresa, uma construtora. E aí de lá eu saí de São Carlos, fui para Ribeirão. Com isso eu comecei a desenhar mais arquitetura, aí eu fui para Campinas, de Campinas fui para o Rio, trabalhei no Rio um ano, fui para São Paulo. Aí eu comecei a especializar na minha em desenho de arquitetura e desenvolvimento de projetos de imóveis, né? Quando eu mudei para lá, eu comecei a conhecer outros tipos de pessoas que eu não era da minha realidade, que era fotógrafo, era pintor, era os caras que já tinham uma carreira, vamos dizer assim. Tinha os cartunistas, editor de revista, era um outro nível. Então os caras estavam sempre comigo, assim, também, sempre me... Quando eles compravam disco novo, eles me chamavam para ouvir, aí... Aquela coisa de emprestar disco e perder disco. Existia troca. Paralelo a isso, assim, eu sempre tive uma atividade assim, de desenho livre, vamos dizer. Eu não tinha muita... Até hoje eu não tenho essa coisa do que é artesanal e do que é arte, propriamente dito. O processo para mim é o mesmo. Teve uma época que eu fui trabalhar numa consultora e eu conheci um amigo, virou um irmão meu, que era Orlando. E ele pintava muito bem, ele era foda na aquarela. A mãe dele pintava muito bem na natureza morta. E eu tinha dois irmãos que estavam surgindo na época, um mais novo e outro mais velho, que um é o Glauco e o outro é o Pelicano. São dois puta cartunistas, né? Então, assim, você vai vendo a diferença, por exemplo, de linguagem, a diferença de percepção das coisas. Aí você amplia, ou você amplia o teu universo ou você fica lá para trás. E aí depois já eu estava aqui, chegou a era do computador, que eu era desenhista de prancheta, desenhava à mão, era um puta desenhista bom. E aí quando eu tinha tempo para fazer o curso, eu não tinha dinheiro para fazer, quando eu tinha dinheiro, não tinha tempo. E eu fiquei de lado. E aí eu estava meio sem saber para que lado ia, na verdade. Aí a gente parou na frente de uma loja e tinha uns móveis de ferro. E assim, eu continuava desenhando, rabiscando minhas agendas e tal. E assim, me veio todo aquele aprendizado de mecânica que eu tinha esquecido lá atrás, ele sim, aflorou de repente, assim, eu falei, pô, isso eu sei fazer. E comecei a fazer aquilo, começou a dar certo. Aí comecei a viajar. Você vê o material na sua frente, você faz o que você quiser com ele. Aí fui fazendo as coisas. Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem. Eu sempre fui muito teimoso para fazer as coisas, assim. E normalmente é com muito pouco recurso ferramental. Então, por exemplo, tem o projeto da trilha do sistema solar, está lá no Parque da Ásia, essencialmente manual a coisa. E eu fui atrás de empresa que fizesse as coisas que eu precisava e ninguém fazia. Isso aí não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Tem dificuldade técnica, mas eu dou um jeito de fazer. E fiz, cara. Que era muito mais uma utopia, principalmente da doutora Silvia e meu, de fazer um negócio que servisse de referência para a ciência, sabe? Eu abracei isso assim, como se fosse uma coisa da minha vida. Eu falei, não, tem que sair isso, agora tem que ter aprendizado concreto. E eu acho que serviu muito na disseminação da ciência aqui em Uberlândia, porque quase todas as escolas, eu acho, visitaram por lá.
Eu tenho peça aí, tem 15 anos que ela está parada, 20 anos que ela está parada. E em compensação tem dia que eu acordo e a ideia vem na cabeça, assim. Para mim não existe uma fórmula de trabalho, assim, pronta, não. Depende do clima, depende do dia, depende do amor da minha pequena, depende de um monte de coisa. Nada premeditado, a não ser que eu tenha um projeto já engatilhado, alguma coisa assim, mas no processo criativo do dia a dia não tem. Eu acho que é tão importante quanto comer, respirar, beber água, amar, cuidar de filho, cuidar de neto. Faz parte de um universo que não está tanto na sua mão, sabe? Está no seu ser. Rotina é um negócio muito chato. Rotina é muito chato. Dá uma sacudida na vida, porque a vida é muito chata. Porra, meu, se você não lê, se você não ouvir música, se você não criar alguma coisa, o que você veio fazer aqui? Você tem que ser feliz com o que faz. Só que você resgatar a simplicidade, trazer isso, que é viver com pouco, também não é um processo que não é fácil. Existe uma cobrança tão grande. Porque você foi criado para se dar bem. Não, e a gente mora, a cultura que a gente vive é o do consumo e do... Sim, do supérfluo. E da modernidade, sabe? E aí tem o custo da manutenção disso tudo. Da competição. Porque você vai estar competindo com alguém. Então, se você está se dando bem, alguém está se dando mal. No mercado é isso que acontece. I would cry, and if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game? Eu já ouvi uma pessoa uma vez me falou que você tem que focar num objeto e fazer aquilo. Se você quiser ganhar dinheiro, eu não consigo focar numa linha, por exemplo, de luminária, fazer luminária, fazer a mesa, fazer não sei o que. Eu falo, porra, mas isso é muito chato. E isso é broxante. Não dá pra fazer, eu não consigo. Tive muita dificuldade com relação a isso. Se eu começar a fazer só a mesma coisa, eu abstraio, eu viajo, não tem jeito, não consigo. Nossa, eu tenho horror a rótulo, eu tenho horror a esse tipo de coisa. Você ter que estar inserido em alguma gaveta. Pra mim não dá. Não é pretensão, não é... É que eu quero transitar, sabe? Por que eu não posso fazer? O que me impede de fazer? Eu tenho material, eu tenho algum ferramental. Então por que eu não vou fazer?